Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro de Lamentações, capítulo 3. A partir do versículo 22. Vamos ler o 21, irmãos. Amém? Diz assim: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome do Senhor Jesus. Nós podemos dizer que as nossas vidas são divididas em várias frações, em várias porções. Temos a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual, temos o nosso trabalho. E embora existam essas várias porções, a gente se divide entre elas, todas elas se ligam, elas estão atreladas umas nas outras. E o profeta Jeremias aqui, ele nos desperta para uma realidade, irmãos. Que de tudo que a gente pode receber, a nossa porção, a nossa parte, é o Senhor. E ela vem do Senhor. E por isso, nós esperamos nele, irmãos. A minha porção é o Senhor. A palavra porção significa uma parte. Então, imagine que algo foi dividido em partes. Você recebeu a sua parte, irmãos. E o salmista, lá no Salmo 16, o verso 5, diz assim: o Senhor é a porção da minha herança. E herança, irmãos, é um direito que é transmitido por uma ação testamentária, digamos assim. É o mesmo que recebeu um legado, um patrimônio. E essa disposição testamentária, esse documento, ele apresenta várias cláusulas, várias partes que definem os direitos que estão estabelecidos lá naquele documento. E nós, irmãos, recebemos o Senhor Jesus como herança. Ele nos foi dado, irmãos, como herança. Ele é a melhor parte das nossas vidas, com toda certeza, irmãos. De tudo que a gente possa receber, irmãos, de toda grandeza, a gente pode ganhar o mundo inteiro, irmãos. Mas nada nunca vai se comparar com o Senhor Jesus, com a sua presença nas nossas vidas, irmãos. A gente abre o coração e a gente recebe tanto do Senhor Jesus. E a gente faz isso num tempo tão curto aqui dentro da igreja, irmãos. É um tempo tão rápido. E quando a gente vem com o nosso coração aberto, quando a gente vem com aquele espírito de adorador, quando a gente vem para cá para fazer exatamente aquilo que a gente deveria fazer, e para aquilo que a gente foi chamado, a gente recebe aquela parte tão generosa da presença do Senhor nas nossas vidas, que não existe como, irmãos, a gente se conter. Muitas vezes as pessoas acham que é meninice quando a gente se manifesta através do Espírito Santo de Deus, mas é que a nossa carne não aguenta, irmãos. É algo tão grandioso, é tão santo, irmãos, é tão maravilhoso, é uma sensação que não dá para descrever, a gente precisa sentir para descrever isso. E é isso, irmãos, que esse profeta nos está dizendo. Essa é a nossa porção, irmãos. Isso
está testamentado, irmãos. E onde é que essa herança, irmãos, ela está documentada? Onde é que a gente vê esse documento e quais são os itens que compõem esse documento? Esse documento foi testamentado lá na cruz do Calvário, irmãos. É lá, irmãos. É lá na cruz, irmãos, que nós recebemos a nossa herança, irmãos. E lá, irmãos, lá no Calvário, e os itens estão todos descritos aqui, ó, na palavra do Senhor. Isso é a nossa riqueza, irmãos. E muitas vezes, a gente fica tão ocupado com tantas coisas, que isso acaba ficando de lado. A melhor parte, muitas vezes, se a gente não se atentar, ela fica de lado, irmãos. Isso, irmãos, a palavra do Senhor é uma riqueza. E nós temos, irmãos, dentro dessa herança que a gente recebe aqui nesse documento, que está descrito aqui item por item, irmãos. Tudo aquilo que nós temos direito está aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mãe Luciana. Desculpa, irmãos, é que a minha cunhada chegou para pegar a sobrinha. E tudo que nós temos faz parte desse documento, irmãos. Deste documento que muitos não têm acesso. Deste documento, irmãos, que muitos não conhecem. Documento esse, irmãos, onde a gente recebe paz, a gente recebe amor, a gente recebe, isso é a nossa herança, a gente recebe misericórdia, a gente recebe do Espírito Santo de Deus. E para a gente incluir mais um item, como se já não bastasse todas essas coisas aqui para a nossa vida, a paz do Senhor, o amor, a misericórdia, a sua graça, irmãos. A gente ainda recebe, além da porção do Espírito Santo de Deus precioso nas nossas vidas, a gente recebe a vida eterna, irmãos. E isso, irmãos, isso tinha que bastar. A gente não precisa de mais nada. Se nós verdadeiramente compreendermos, se nós entendermos tudo que a gente tem acesso diante a esse documento, a gente só descansa, irmãos. Porque o que mais que a gente precisa se a gente tem o amor de Deus? O que mais a gente precisa se a gente tem a paz de Deus? O que mais a gente precisa se a gente é cercado de misericórdia? E ela não se esgota, irmãos. Porque ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. E aí a gente tem a presença do Consolador, que nos guia, que nos dirige, que nos pega pela mão, que nos faz levantar. Que quando a gente acha que está caído, Ele vem com o seu consolo. Ele derrama sobre nós, Ele nos enche com a sua presença santa. Ele traz regozijo à nossa alma, irmãos. Aleluias. Isso é nosso, irmãos. Isso é presente. Isso é uma herança maravilhosa, irmãos. Isso, irmãos, deveria bastar. Lá em 2 Coríntios 12, 9, diz assim: E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Aleluias. Sabe, irmãos, cada um de nós tem a sua dificuldade. Todo mundo passa por situações. Alguns têm umas mais intensas, outros menos intensas. Alguns passam com mais constância, outros com menos constância. Mas o apóstolo Paulo, ele nos fala um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, lá em 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao 10, diz assim: E para que não me exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí sabe o que eu entendo, irmãos? Que tem coisas que a gente passa e a gente vai continuar a passar, porque elas são necessárias. Assim como Paulo, ele orou ao Senhor, ele pediu. E eu não quero entrar naquele velho conceito que as pessoas sempre discutem, que era o espinho na carne de Paulo e tantas coisas, porque se fosse para saber, o Senhor não seria revelado, amém? Mas o versículo nos esclarece que era algo que ele causava sofrimento. Era algo que trazia um incômodo. E ele orou ao Senhor. Mas o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. A graça, que é o favor imerecido do Senhor, nos basta, irmãos. Nós temos isso. Isso deve bastar, irmãos. E muitas vezes as pessoas falam de Paulo como se ele fosse um herói que nasceu pronto. Mas imaginem quantas situações esse homem teve que passar a ponto de dar tal declaração. Ele continua lá no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Ele disse aqui, irmãos, que ele sente prazer nas fraquezas, a fim de que o poder de Deus repouse sobre ele. Porque, irmãos, ele sabe que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais, irmãos, você passar por situações onde só o Senhor pode fazer, quando você depende exclusivamente do Senhor, não tem como pedir socorro. Você não pode, o amigo não vai te ajudar, o ente querido não vai, o familiar não tem como. É só Deus. É naquele momento que, se Deus não fizer, Deus tem que fazer, porque só Ele resolve. E muitas vezes a gente passa por isso, e na primeira vez que a gente passa, a gente treme, a gente se sente coitado e pensa: poxa, mas eu sou bom, eu não roubo, não mato, não falo mal de ninguém, continuo ali tentando matar minha carne, como louvou a nossa irmã, e estou passando por isso por quê? Mas aí o Senhor, Ele vai passando com a gente e a gente vai entendendo. E quando a gente termina essa situação, a gente ama tanto o Senhor, mas tanto o Senhor, que a gente fica grato por aquilo que a gente passou, porque aquilo nos aproximou do Senhor, aquilo fez com que a gente conhecesse ainda mais o amor dEle, aquilo fez com que a gente tivesse certeza de que Ele nunca falha, de que Ele não abandona, de que Ele está lá, e a nossa fé cresce, o nosso amor cresce, a nossa comunhão cresce, e a gente se aproxima dEle. E aí, quando a gente vem passar por mais uma fraqueza, por mais uma perseguição, por mais uma angústia, a gente louva o Senhor, porque a gente sabe que a gente vai sair mais forte. E é isso que Paulo disse, irmãos. Sinto prazer, irmãos, nas situações que são difíceis, mas que o Senhor, Ele aperfeiçoa o nosso caráter. Naquilo que a gente vê que a nossa carne morreu mais um pouquinho. E a gente se alegra tanto, irmãos, porque a gente conseguiu vencer, e porque a gente está ali ainda firme na presença do Senhor, e porque Ele nos encheu, Ele nos derramou, e aí você está lá quietinho, e o Senhor derrama uma porção sobre você, você começa a sentir o poder de Deus, a sua carne esquenta, a sua carne treme, e aí você sai, que você esquece de tudo aquilo que você está passando, porque essa graça nos basta, irmãos, é só o que a gente precisa, aleluias. E esse é o ponto, irmãos. É sentir prazer nas situações por amor de Cristo. Eu aguento mais essa porque eu amo tanto. E eu quero tanto chegar no céu. Eu quero tanto abraçar Jesus.
que você fica agradecido de passar por aquilo, porque você sente mais o amor dele. E aí você fala, não importa que eu tenha que passar, não importa que isso doa, seja lá a doença, seja o desemprego, mas você aguenta firme, porque você ama tanto, você quer tanto mais dele, irmãos, que não importa o que você passa, você só quer estar perto, você só quer estar junto, e você sabe que ele te acolhe, que ele passa a mão na sua cabeça, que ele te carrega, e isso basta. E a gente chega ao ponto de sentir prazer pelo dia mal, porque a gente conhece o amor dele, e a gente vai passar mais aquilo, porque mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, e é só isso que basta, irmãos. É só isso. Aleluia, irmãos. Essa é a nossa porção, irmãos. E o que mais a gente precisa, irmãos? Muitas vezes a situação, o redor, nos engana. Porque os nossos olhos, irmãos, o nosso coração é enganoso. A palavra diz isso. Mas o Senhor é tão perfeito, irmãos. E Ele nos dá tanto, que é só o que a gente precisa, irmãos. E a gente já tem tudo. Aleluias. Quando Davi escreveu lá, irmãos, no Salmo 23, quando ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele não está ali, irmãos, dizendo que ele estava caminhando na esperança que Deus ia livrar ele daquela situação, que ele não tivesse que passar mais aquilo. Mas ele sabia que ele ia passar aquilo com segurança, porque a presença de Deus estava com ele. E o Senhor nos fez uma promessa, irmãos. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não há um só dia, irmãos, que a gente está sozinho. Não há um momento da nossa vida, porque não dorme, nem tosqueneja. O guarda de Israel, ele está com a gente todo dia, em todo instante, irmãos. Aleluias. Não importa as dificuldades, não importa os problemas, que eles vão surgir, porque o Senhor deixou bem claro. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, irmãos. Mas essa confiança em Deus conosco, o mundo pode estar desabando e eu vou continuar caminhando como se nada tivesse acontecido, porque eu sei que Ele está comigo, irmãos. Eu sei que eu sou fraco, eu sou pecador, mas o Senhor cuida de mim. Ele nos ama, irmãos. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é bom o tempo todo, irmãos. O tempo todo, irmãos. E não é uma atitude bondosa que a gente tem. Ele é a própria bondade, irmãos. Ele faz todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Uma coisa, irmãos, que eu não consigo esquecer é o Calvário. Às vezes eu pareço ser repetitiva de tanto falar na cruz, na morte de Jesus, no sacrifício, na vergonha, no escárnio. Mas é isso, irmãos, é isso que nos move, é pensar assim, quando você está com aquele problema, você pensa assim, mas Jesus passou por tantos, por amor de mim, porque queria a minha presença. O que é que eu não posso aguentar se Ele passa comigo, irmãos? O Senhor, Ele é tão santo, Ele é tão perfeito, irmãos. Esses dias eu fui passar por uma perícia médica, porque eu há 20 anos estou tentando uma entrada na prefeitura de São Paulo. E a primeira vez que eu prestei o concurso, eu passei. Mas eu era muito menina e eu trabalhava em escola particular e eu não sabia que a gente tinha que todo aquele trâmite diário oficial e eu perdi o concurso. Depois eu entrava por uma chamada, não entrava por duas. Aí falava, não vou. E a última prova que teve, eu me inscrevi, falei que ia. E eu falei, Senhor, olha, não... eu vou, que o Senhor esteja comigo. E eu fiquei doente, com aqueles problemas que aparecem de vez em quando. E eu falei, Senhor, me ajuda, que eu não vou perder a prova. E aí eu não podia comer, porque se eu comesse eu passava mais mal. Então eu tinha que ir em jejum não consagrado, mas forçado lá. E foi um dia muito tenso, que você tinha que ficar mostrando o cabelo, tinha que, passar por tantas situações lá. Eu me lembro que eu saí daquela sala, a minha mente estava muito cansada de
de tanta leitura, de tanta pressão que eles fizeram. E aí saiu a publicação, eles me chamaram nessa última semana, e aí eu tinha que escolher uma escola que fosse próxima à minha escola do estado, porque senão eu perderia todos os meus anos, porque leva um tempo ainda para você conseguir levar o tempo, né, de uma escola para outra. E eu orei ao Senhor e todas as pessoas, tinha muita gente torcendo contra e falando, você vai lá para a Zona Sul, porque quando foi comigo eu fui lá para a Zona Sul. Não tem como. Eu falei, Senhor, eu não dirijo, não vou conseguir chegar. E eu tinha no meu coração, eu não quero uma escola que eu não consiga ir para o culto. E aí me deram as opções, falaram, olha, existe o intermediário das 3 às 7. Você chega tranquilo, você sai da sua escola e consegue. Só que se eu pegasse o intermediário de 3 às 7, eu não ia chegar aqui. E eu falei, não, Senhor, eu não quero. Eu quero uma escola próxima, que eu consiga me deslocar de um lugar para outro e que o meu horário na igreja esteja garantido. E aí eu tinha que ficar fazendo umas ligações para saber o horário de escola, enfim. E eles davam as informações assim pela metade. E aí, num dia, eu fazendo aquela lista, o que eles publicam lá no Diário Oficial, eu bati o olho assim numa escola, aí eu olhei para ela de novo, eu não conhecia, irmãos, eu não sabia endereço, não sabia nada. Eu olhei de novo, aí eu pensei, por que eu estou olhando tanto para esse nome? Aí eu falei, eu vou ligar. Aí eu perguntei do horário, eles falaram que tinha vaga no período da tarde, enfim. Mas no momento da chamada, você não tem mais acesso de nada. Você entra numa sala, e aí você tem que ter uma lista imensa na mão, porque as pessoas vão falando, eles vão anotando, próximo e próximo e próximo, é uma coisa muito rápida. E eu não tinha tempo hábil para isso. E aí, eu fui com aquela escola na mão. Era a minha opção. Quando eu cheguei lá, ninguém escolheu a que eu queria. Depois de mim, eles escolheram. Escolhi a escola que eu queria, enfim. Aí tinha que passar pela perícia. Todo mundo contou o terror, que o médico fez isso, o médico fez aquilo, não sei o quê. Eu entrei na sala, irmãos. Eu entreguei uns exames que eu já tinha feito para um outro concurso. O médico, a moça falou, então você não precisa fazer mais esse teste. Você já tem esse aqui, já serve. Aí mediram a minha pressão. O médico sentou, olhou meu coração, conversou comigo, estendeu a mão, falou, seja bem-vinda, espera sair o apto no Diário Oficial daqui a 2 dias. Acabou, irmãos. Foi algo assim, tão rápido, tão fácil, que eu fiquei meio desacreditada. Eu olhei assim, eu falei, mas já acabou, doutor? Eu não tenho que assinar nada. Acabou mesmo, porque todo mundo estava fazendo um terrorismo. E as meninas saindo vermelhas, descabeladas, que tinham que fazer flexão, tinham que fazer exercício, tinham que fazer isso, tinham que fazer aquilo. E o médico só olhou para mim, olhou, estendeu a mão, olhou meu coração e acabou, irmãos. E eu sabia que era Jesus, irmãos. E aí a gente tinha que encontrar um acordo, porque tem horário que eu sou obrigada, tem dias que eu tenho que sair mais tarde, porque isso o Estado me obriga, e eu tinha que chegar a tempo na escola. Eu falei, Senhor, eu vou orar e está nas suas mãos. E a porta que Deus abre, ninguém fecha, irmãos. Cheguei lá na escola, eles falaram, não, eu te dou 2 dias, eu te dou os 2 dias que você precisa para você entrar mais tarde, você negocia na sua escola, está tudo certo. Acabou, irmãos. Não tinha problema nenhum. E todo mundo ficou de boca aberta, porque todo mundo que já entrou foi parar na Zona Sul, e eu estava lá, e o ano que vem, Deus é que sabe, se Deus quiser que eu continue, em 2 Deus vai permitir, senão Deus vai fazer a maneira dele, porque Ele é perfeito, irmãos. E aquilo, irmãos, faz com que você veja a diferença do que serve e o que não serve ao Senhor Jesus. Porque Ele cuida, irmão, de detalhe. Não era uma coisa que todo mundo estava esperando que não desse. Não, isso não vai acontecer. Mas foi tudo perfeito, irmãos. Eu não precisei me esforçar, eu não precisei fazer nada. E aí a gente vê, irmãos, como Deus cuida da gente. Nos mínimos detalhes, irmãos. Em todas as coisas. E quantas vezes esses dias, eu e o meu esposo, a gente se lembrando de quantas coisas a gente passou, de momento de desemprego, irmãos, que a gente não tinha nem o comer, não tinha um centavo, e as compras chegavam, tantas coisas, irmãos. Deus é tão perfeito e santo, irmãos,
E eu estou falando de coisa material que nem se compara na grandeza de que é sentir a presença de Deus, irmãos. E é caminhar, irmãos, sabendo que a gente pode todas as coisas. Porque Ele nos fortalece. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele é santo. Porque Ele é perfeito. Porque Ele é a nossa porção. Ele é a nossa herança, irmãos. E nós não precisamos de mais nada. Porque tudo que nós precisamos está no ser perfeito. Naquele que é grandioso e santo. Que é o Senhor Jesus, irmãos. A bondade, aquele que é tão puro e santo, irmãos. Aquele que se deu por nós lá na cruz, até a última gota de sangue. Porque Ele queria a minha e a sua companhia na eternidade, irmãos. Para isso. O Senhor, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é perfeito. Ele é santo, Ele é misericordioso, irmãos. Que a gente saia daqui se lembrando da porção maravilhosa que nós temos de herança, irmãos. Tudo que nós precisamos está no nosso Deus amado, santo e perfeito, que é o Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.